E o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje é algo que, assim, eu percebo que as barreiras denominacionais estão caindo de certa forma. A mensagem que tem sido pregada nas igrejas, os louvores que têm sido cantados na igreja, eles parecem que estão tomando uma forma só, tem uma cara só. Porque é a respeito de uma geração globalizada, vivendo em unidade, e estão simplesmente buscando a presença de Deus. São como crianças, como aquelas crianças que vieram até Jesus, sabe? Tem uma passagem que as crianças vieram até Jesus, trouxeram algumas crianças para ele, e tem algum microfone batendo em todo canto aí, se vocês conseguirem parar com ele, vai ficar bom. Trouxeram algumas crianças para Jesus e os discípulos repreendiam. E Jesus disse que a Bíblia que Jesus ficou irado com os seus discípulos, se indignou muito contra eles. E Jesus disse para eles algo: deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E te digo ainda mais, aquele que não for como uma dessas crianças não pode entrar no reino. Então Jesus, tomando-as nos braços, as abençoou, e foi isso. Você percebe que as crianças não queriam muita coisa, elas só queriam um abraço, amém? E a gente veio vivendo um tempo de igreja em que todo mundo estava buscando a Deus porque queria coisas. Foi aquela famosa teologia da prosperidade, que não é uma teologia, é uma distorção do que Deus estava fazendo. Realmente Deus é um Deus que prospera os seus. Quando você encontra Jesus, uma das coisas é Ele colocar tudo em equilíbrio na tua vida. E prosperidade não é você simplesmente ficar rico, milionário. Prosperidade é você viver muito bem com aquilo que você tem. Prosperidade é você não ter necessidade de coisa alguma. É você ser satisfeito. Cara, quer ter tudo aquilo que você gostaria de ter? Queira menos. Se você quiser menos, com certeza você vai ter mais. Ele nos dá uma satisfação com Ele mesmo, que as coisas que não têm valor realmente perdem o valor geral. Mas Deus é um Deus de abundância. Ele é um Deus que realmente Ele prospera os seus. Deus liberou uma unção dessa sobre a nossa nação. A igreja parece que não discerniu, parece que se embriagou com aquilo que estava sendo liberado dos céus e veio uma onda de prosperidade, só falar de dinheiro e de coisas, e aí campanhas absurdas, tipo, que desabilitavam completamente a graça de Deus, porque diziam que você tinha que fazer alguma coisa para ter, sendo que, cara, o evangelho não é a respeito de você fazer nada para ter, é a respeito de você tomar posse daquilo que Ele fez para que você já tenha. O Antigo Testamento era assim: se você for uma bênção, se você fizer isso, se você fizer aquilo, então você vai ser abençoado. O Novo Testamento, Deus inverteu a ordem. Ele falou: você é abençoado. Agora você é livre para fazer isso, isso, isso e aquilo. Ou seja, agora você é livre pela graça para cumprir a lei, para cumprir os mandamentos, entendendo que esse é o coração de Deus. E se você o ama, é um prazer fazer a vontade dele. Ok, eu vou colocar a boca mais perto. E o DJ fica quieto. Amém? Sem mix. Então a gente está vendo um tempo, uma geração que nasceu no meio desse caos. E tinha tudo para dar errado, cara. Imagina, filhos de uma atmosfera como essa, de um ambiente eclesiástico como que a gente estava vivendo há poucos anos. Eu mesmo ficava desesperado, eu pensava: o que é que vai ser a igreja que vai ser gerada a partir disso daqui? Para minha surpresa, Deus tem sempre um plano. E nasceu um bando de criança que não queria nada, só queria um abraço, só queria presença, só queria ver a face. Descobriu que ele é o melhor que podia acontecer. E essa geração veio e tomou Jesus, e tomou as igrejas, e você faz parte dessa geração. Não interessa quanto tempo você nasceu para o Senhor, você faz parte disso que Deus está fazendo. Então a gente parece que tem visto algo sendo liberado a respeito de... você percebeu que isso daqui está entupido? Você percebeu que se vier mais 200 pessoas, esse lugar não comporta? Então já não é mais a respeito dos lugares. Já não é mais a respeito das 4 paredes. É a respeito da igreja ocupar o lado de fora. A igreja ir para as ruas, mas não simplesmente para as ruas para fazer uma marcha para Jesus. É para você, no seu dia a dia, na sua vida real, ser a igreja que Jesus sonhou, porque é essa igreja que vai trazer transformação. A igreja que atua do lado de fora. Sim, eu não estou desmerecendo nem tirando a autoridade do que acontece do lado de dentro, eu sou um ministro do lado de dentro. Porque eu entendo que do lado de dentro tem ensino, é como uma casa.
A figura do pastor é a figura de um pai dentro de uma casa, educando os filhos, ensinando eles a andar, corrigindo quando precisa ser corrigido, incentivando, discernindo o dom e talento de cada um, e os enviando, os ativando, enfim, para que eles sejam aquilo que Deus sonhou que eles fossem. Mas servir a Deus, se você achar que servir a Deus é estar no púlpito, ou ser um diácono, ou ser um obreiro, cara, é uma visão muito pequena do que servir a Deus é. Deixa eu te dar uma notícia, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, não tem mais nada secular em você. A sua vida é um ministério. E se você encarar a sua vida como um ministério, você vive completamente diferente. Se você encarar a sua vida crendo que Jesus, quando disse, eis que estou com vocês todos os dias, ele estava falando sério? Ele nunca nos deixaria sós? Se você toma consciência da presença dele, cara, você vive diferente. É um exemplo que eu sempre uso. Eu tenho um pastor amigo meu lá de São Paulo, é mais ou menos a minha idade, um pouco mais novo que eu, e a mãe dele é uma anciã, que eu amo muito e respeito muito. Ela exala sabedoria e experiência na vida dela. Eu amo ver anciãos na igreja. Porque um ambiente que só tem jovem vira clube, entendeu? Anciãos fazem muito bem para o ambiente. Assim como crianças numa igreja cheia de anciãos também, porque senão vira, uma livraria, entendeu? Ou uma biblioteca. Tem que ter as gerações juntas no mesmo ambiente para equilibrar o ambiente. Cara, é engraçado quando a gente está conversando, falando de futebol ou de qualquer outra coisa. A gente está num tom de voz, zoando um com a cara do outro, falando aquele português errado. Não é português, a gente falando brasileiro, né? A gente está falando brasileiro uns com os outros. Cara, se ela chega, a nossa conversa se adapta à presença dela, por causa do respeito, da reverência que ela inspira. A gente começa a falar um português até melhor. A gente pensa 1000 vezes antes de trazer algum assunto à tona, porque a gente respeita a presença de um ancião. Agora, se a gente está falando da presença de alguém como a gente, que só tem mais tempo de caminhada nessa terra, imagina se a gente tem consciência da presença de Deus todos os dias, do teu lado. Cara, duvido que você aperta aquele botão naquele site. Duvido, se você tem consciência. Ontem eu até falei isso, os discípulos foram para Galileia, e para ver Jesus, Jesus disse para os discípulos irem para Galileia, que lá eles me verão. Quando eles chegam lá, Jesus não está. Então Pedro inventa de pescar e todo mundo vai com ele. E eles estão pescando e não pegam nada. Aí Jesus aparece na praia, só que eles não o reconhecem. Então eles veem o Senhor e o Senhor está dizendo, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? E eles gritam lá do barco, para aquele homem na praia, nem sabem quem é. Não pegamos nada. E aí vem Jesus e diz uma coisa interessante. Aquele homem na praia diz, lança a rede para o outro lado. De uma maneira bem interessante eles obedecem. E quando eles lançam a rede para o outro lado, os peixes invadem a rede. Jesus está fazendo de novo uma coisa que ele fez no primeiro dia. Ele está lembrando a eles do primeiro encontro. Então João olha para Pedro e diz, é o Senhor. Agora vem a consciência da presença. E na consciência da presença, Pedro se joga na água porque ele estava nu. Ou seja, a consciência da presença fez com que ele se movesse completamente diferente. Você entende onde eu quero chegar? Ele está com a gente o tempo inteiro. Ou seja, ele está com você no teu colégio, ele está com você no teu trabalho, ele está com você naquele curso que você faz, ele está com você quando você sai para se divertir com os seus amigos, ele está com você o tempo inteiro. E se você tem consciência de que ele está com você o tempo inteiro, em qualquer um desses lugares você se comporta completamente diferente. Não é porque tem um juiz te julgando o tempo todo, não é o Big Brother. É porque o melhor amigo, o teu conselheiro, aquele que te ensina por onde andar, aquele que ensina a vontade de Deus em cada área, ele está ali para te ajudar, para que você flua, para que você seja exatamente aquilo que o mundo anseia que você seja. Cara, deixa eu te dar uma notícia. O mundo não quer que você seja como eles, porque você como eles é só mais um, você só soma. E você está uma bagunça, a bagunça aumentou por tua causa. Agora, se você faz a diferença, a Bíblia diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ainda que eles zombem de você, eles esperam que você seja luz. Porque o dia mau vem para todo mundo, e na hora do dia mau eles querem ter alguém que dê conselho, eles querem alguém que ore com eles querem alguém que conheça o caminho dessa água que mata a nossa sede. E eles esperam que você seja isso. Amém? A sociedade espera que você seja isso. As artes esperam que você seja isso. Os esportes esperam que você seja isso. A política espera que você seja isso. O sistema jurídico espera que você seja isso. O sistema econômico espera que você seja isso.
Eles estão esperando pelos filhos de Deus para que traga redenção. Você fala, cara, como é que a política do Brasil vai mudar? Quando os filhos de Deus acordarem e forem luz dentro da política. Não simplesmente votando, mas serem aqueles que vão ter a caneta, querido. A caneta. A caneta, meu amigo. Sabe, isso tem sido pregado por muitos lugares. Eu queria liberar algo aqui sobre vocês aí, nesse sentido. A este respeito, porque eu creio que a igreja que Jesus está gerando nesses tempos vai ser tão eficaz e tão ativa no meio da sociedade que realmente vai trazer transformação. Amém? Chega da gente só se multiplicar e ficar festejando os números. É hora da gente ver resultado por causa da nossa multiplicação. É hora da gente ver as ruas sendo transformadas porque agora os filhos de Deus estão tomando esses lugares. Amém? Tem um texto que eu queria ler com vocês que está em João, capítulo 2. Por favor, abra a tua Bíblia ali. Enquanto você acha, deixa eu só dar um recado. Pastor, onde é que vão estar os CDs? Depois ali. Tem uma porta ali à minha direita. Lá naquele lugar vai ter um material que eu trouxe, tem CDs e DVDs, tem um DVD com meu testemunho e alguns CDs com canções. É um material que eu encorajo as pessoas a darem de presente para alguém que não conhece Jesus. Você pode estar levando, cara, algo da parte de Deus para alguém que está esperando por isso. Desde já eu agradeço por aqueles que vão adquirir esse material, porque esse material gera recursos para o nosso ministério, para que a gente esteja em tempo integral nessa obra. E desde já eu agradeço você com o teu coração liberal. Eu espero que você deixe Deus te usar naqueles CDs ali e leve tudo. Amém? João capítulo 2. Fala do primeiro milagre que Jesus realizou. Olha que texto legal. Ele diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus por isso, amém? Eu acho lindo que Jesus já tinha discípulos antes de realizar milagres. Ou seja, o discurso dele já era suficientemente poderoso para atrair gente e fazê-lo seguir. Ou seja, ainda que você não veja nada de milagroso da parte de Deus, saiba que a palavra dele é suficiente. Amém? É suficiente para salvar a tua vida, para te limpar completamente, para te dar um rumo, para fazer com que você seja a pessoa mais eficaz e funcional nessa caminhada. Esses discípulos já andavam com ele por causa da palavra que ele tinha liberado. Não era simplesmente por causa da palavra, havia os testemunhos de João Batista, dos seus discípulos, havia os testemunhos dos eventos que tinham acontecido quando o céu se abriu no seu batismo e do céu veio uma voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, havia muito falatório, já tinha gente comentando a respeito do que estava acontecendo, e de repente Jesus está ali num casamento. Pouquíssima gente sabia quem ele era, ou tudo aquilo que ele era. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, eu quero que vocês percebam que esse evento acontece um milagre, e não é dentro de um templo, não é dentro de uma igreja, não é num ambiente religioso, é num casamento, no momento em que estava todo mundo bebendo bastante. Ou seja, entenda isso como lado de fora. Entenda isso como vida comum do lado de fora. E perceba que Jesus não tem o menor problema de andar do lado de fora. Amém?
Jesus não estava censurando ninguém ali, ele não estava julgando quem estava bebendo bastante, eu não estou querendo endossar nada, mas eu só estou querendo te dizer que Jesus não tem problema de andar num meio que não seja religioso, amém? O texto diz que Jesus era um dos convidados da festa, ele não era o pastor, ele não foi lá para celebrar o casamento. Eu gostaria muito que Jesus fosse o pastor que celebrou o meu casamento, amém? Quantos aqui não gostaria de casar e estar lá Jesus fazendo o seu casamento? Cara, com certeza seria a melhor mensagem de casamento que você já ouviu na sua vida. A própria palavra estaria pregando. Mas ele está ali como um convidado, ou seja, ele está como mais um no meio daquele lugar. E sabe o quê? Deus quer entrar assim no meio da sociedade, como mais um. Ele quer entrar como um artista, ele quer entrar como um produtor, ele quer entrar como um político, ele quer entrar como um policial, como um juiz, como um professor, enfim, Deus quer se misturar no meio desse povo, porque foi isso que ele fez desde o princípio. Ele se misturou, ele era tão misturado no meio do povo que Judas, ao traí-lo, teve que dar um beijo nele, para que soubessem quem era Jesus no meio daquele povo todo. Ele não era muito diferente dos demais, amém? Ele veio como um de nós. E é interessante que quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, o Espírito Santo nos preenche, e agora Jesus está disfarçado da gente, aonde quer que ele vá. Eu quero que você entenda que quando você deixa Deus se manifestar no seu dia a dia, ele é glorificado. Eu ouvi uma história uma vez, não foi algo que eu estudei, enfim, eu simplesmente ouvi em uma pregação, espero que o pregador tivesse certo a respeito desses dados. Na Suíça, há muito tempo atrás, houve uma linha teológica que pregava exatamente isso, que tudo que você faz é para a glória de Deus, que todos os seus dons e talentos são para a glória de Deus, que se você é um professor, seja um professor para a glória de Deus, se você é um músico, seja um músico para a glória de Deus, use tudo que você tem para a glória de Deus. E sabe o que aconteceu nessa época? Apareceu o chocolate suíço, cara, apareceu o relógio suíço. Você tem ideia de que pessoas que faziam chocolate pensaram, eu vou fazer um chocolate para a glória de Deus, e fizeram chocolates que até hoje são considerados os melhores que tem. Fizeram relógios para a glória de Deus. Deus não usa relógio. Deus não usa relógio. Está vendo como você é religioso? Aqueles relógios falavam de uma excelência que um filho de Deus trouxe para a terra por ter valores do reino. Então, quando a nossa vida manifesta a glória de Deus, essa excelência anuncia o nosso rei. Anuncia o reino, porque nós somos enviados para colonizar esses territórios ocupados. Esse é o papel de um apóstolo, amém? Apóstolo era um termo no tempo de Jesus muito usado pelos romanos, não foi um termo gospel que Jesus usou para enviar os seus discípulos. Apóstolo era aquele que Roma, quando ocupava um território, eles enviavam esses apóstolos, que eram pessoas responsáveis por colonizar, trazer a cultura de Roma para os territórios ocupados, para até que aquele território ocupado ficasse igualzinho em Roma. Jesus pega essa expressão e diz, vocês são os meus apóstolos, vocês vão ocupar a terra e colonizar e trazer a cultura do reino para os lugares ocupados, amém? Ou seja, a vontade de Deus é ver tudo refletindo a glória de Deus. A gente pode olhar para o mundo e ver uma grande bagunça, cara. Sabe como é que o céu vê o mundo? Os serafins clamam que ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Aos olhos de Deus, cara, isso daqui é porque ele vê o que vai ser, amém? Ele vê isso cheio da glória dele. Jesus está nesse ambiente e de repente aparece uma necessidade. E quem detecta essa necessidade, de repente acabou o vinho. E quem traz a notícia de um problema que está acontecendo é Maria, sua mãe. Eu queria falar um pouco dela. Maria, nesse ambiente, talvez fosse a pessoa que mais conhecesse Jesus, que concorda comigo, que a mãe dele, ninguém conhecia Jesus melhor do que a sua própria mãe. A sua mãe ouviu a notícia de Jesus por um anjo. E, enfim, ela o gerou, ela o deu à luz, ela o amamentou, ela o educou, enfim, ela sabia tudo a respeito dele. Maria tenta pegar esse texto num sentido profético, aplicável nos nossos dias. Maria se parece muito com a igreja, que no ambiente do lado de fora é a pessoa que mais conhece Jesus. E sabe, às vezes a gente comete erros, porque nós não somos Deus, amém? A gente o conhece, mas a gente não é Deus. E a gente, até Deus se mover e fazer alguma coisa, a gente nem sabe o que é que ele vai fazer. A gente pode até dizer o que ele vai fazer. Não, Deus vai fazer isso. E Deus está falando, eu não falei nada disso. Eu estou pensando em fazer outra coisa completamente diferente.
Eu tenho muito temor de dizer assim diz o Senhor, Deus vai fazer isso. Cara, se Deus não falar, eu espero parar para ouvir o que Ele vai fazer, porque se Ele disser o que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Então aí é um tiro bem mais certo, amém? Ela se parece muito com a gente, alguém que conhece a Cristo num ambiente onde ninguém faz ideia de tudo que Ele é. Mas alguém que às vezes tem um sentimento de posse. Às vezes a gente não é assim, a gente acha que Jesus é nosso. A gente acha que a gente carrega Ele na barriga, né? Como uma mãe. Às vezes a gente acha que Ele é nosso. Às vezes o nosso jeito de se mover é dando ordens para Cristo. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro. E cara, deve ter sido engraçado, porque assim, a Bíblia diz que Jesus era submisso aos seus pais em todas as coisas. Pensa, mãe, num filho perfeito. Aquele que nunca desobedece uma ordem. Aquele que jamais desobedeceu uma ordem. Era submisso aos seus pais em todas as coisas. Você tem ideia de que Maria só precisou falar para Jesus arrumar sua cama uma vez na vida? Só ele. Você fica pensando, cara, não devia ser fácil ser irmão de Jesus. Pensa. E Maria sempre falando, tá vendo? Olha o seu irmão, como é que ele faz direito. Por que você não é que nem o seu irmão? Poxa, ele é Deus. Ou seja, naturalmente, com toda a razão, ela era acostumada a dar ordens em Cristo. Era o filho dela, que obedeceu a vida inteira, se parece demais com a igreja, que fica querendo dar ordens para Cristo. É assim, se você tem um filho que te obedece em todas as coisas, às vezes você não precisa mais nem dar ordem, só precisa mostrar o problema. Tipo, essa conta aqui precisa pagar. Pronto, ele pegou a conta e foi pagar. Tipo assim, aquele copo está fora do lugar. Pronto, o copo já foi para o lugar. Entende? Estou dando um exemplo bem bobo. Porque a forma como ele traz o problema para Jesus, parece que ela está dando uma ordem para ele. Ela fala, acabou o vinho, no sentido de, faz alguma coisa, meu. Resolve. Às vezes a gente, como igreja, é muito bom em discernir problema. A gente reconhece problema em todo canto, cara. A gente é, especialista em achar problema. A gente acha problema até onde não tem. De tão certinho e crente que a gente é. Mas chegou um novo tempo. Chegou um tempo em que o jeito de se mover já não é mais a respeito de ver problema e dar ordem para Cristo. É a respeito de você cumprir o seu papel naquilo que Deus está fazendo. Ela vira para Jesus e diz, acabou o vinho. E Jesus vira para ela e diz, o que é que eu tenho com isso? Na verdade, ele falou pior, ele falou, o que é que eu tenho contigo? Tipo, que atitude é essa, rapaz? Olha aqui, querido, tu não fala assim comigo, né? Tu cala a boca para tu falar comigo, né? Ela discerne que agora já não se move mais do jeito que se moveu. Ele está falando de algo completamente profético, aquele não é o casamento dele ainda viria a acontecer. Ele está dizendo, a minha hora ainda não chegou. A responsabilidade do noivo aqui é outro noivo, não é a minha. Ele está dizendo para ela, não chegou a minha hora. Mas ela discerniu um problema, e agora eu vejo Maria percebendo que, cara, desse jeito não funcionou, então ela vai fazer de um jeito que funciona. Ou seja, Maria que se move completamente diferente. Ela primeiro traz um problema para Jesus, não resolveu, então ela agora encontra servos. Repete comigo, servos. Cara, pessoas que têm a habilidade de obedecer radicalmente a uma ordem. Pessoas que têm a habilidade de executar aquilo que lhes foi designado. Pessoas que têm habilidades que são os melhores naquilo que eles fazem. E ela encontra esses servos e dá uma direção simples. E agora eu vejo a igreja cumprindo o seu papel de uma forma muito legal. Ela traz eles até Jesus e diz, faça tudo o que ele vos disser. Cara, se você perceber que talvez esse seja o nosso papel, você vai ver coisas gloriosas acontecendo. Porque às vezes a gente quer ensinar as pessoas o que elas devem fazer da parte de Deus. A gente pega a direção dele e passa para as pessoas. Quando, na verdade, a gente tem que levar as pessoas a um encontro com Cristo e ensiná-los a ouvir a voz de Deus diretamente. Ensine a eles o lugar da presença. Ensine a eles como se relacionar com o Senhor. E dê uma ordem simples. Faça tudo o que ele vos disser. Então eu saio de cena.
O meu papel é levar pessoas a um encontro com Cristo. Sabe, nesses 17 anos que eu tenho caminhado com a minha esposa, a gente ouve inúmeros testemunhos de gente que aceitou Jesus através do nosso ministério. E eu só passei por aquele lugar uma vez na vida. Eu não fiz nada na vida daquela pessoa. Mas algum encontro ela teve com Cristo. E a partir daquele momento, o encontro dela com Cristo foi a ensinando a caminhar com o Senhor. Já não sou mais eu. Eu joguei uma semente, alguém plantou, outro regou. É Deus que dá o crescimento. Amém? Mas é tudo para a glória dele. Está cada um fazendo a sua parte. Eu creio que o nosso papel como igreja é ensinar as pessoas a caminhar com o Senhor. Ensinar onde ele está. Levá-los à presença de Deus. Falar, Jesus, esse daqui é teu filho, filho, esse daqui é Jesus. Pronto, agora vou deixar vocês conversando aqui. Ensinar as pessoas a serem responsáveis pela sua vida com Cristo. Não se trata mais de você ser como um israelita no pé do monte dizendo, Moisés, fala tu com Deus e tudo que você mandar a gente faz. Porque se Deus falar com a gente morre. Cara, o grande lance é esse, é você morrer. É Deus matar você com a palavra dele logo de uma vez e nascer um novo você a partir daquela conversa. Mas as pessoas estão querendo o quê? Que alguém mastigue tudo. Vai, mastiga para mim, morre no meu lugar. Vai lá, entra na minha presença, na presença dele no meu lugar. O que você trouxer para mim eu faço. É muito mais fácil obedecer ordens de homens do que ter um relacionamento. Sabe? Deus quer que você aprenda a ser responsável pela tua vida com Cristo. Porque se você for para um lugar que não tem nenhum cristão, você vai continuar cultuando a Deus, porque você é a igreja. Você vai ser como um Daniel e os seus amigos que foram para a Babilônia, um lugar completamente impuro e imoral, mas eles continuaram sendo servos de Deus, continuaram servindo a Deus, sendo fiéis a Deus, mesmo tendo outro nome, mesmo usando roupas babilônicas, mesmo tendo uma cultura babilônica, mesmo comendo a comida de babilônico. Você está entendendo? Eles estão vivendo num ambiente completamente diferente, mas sendo fiéis a Deus, porque eles entenderam que eles carregam a presença. Se você tem uma vida com Cristo, essa vida vai com você aonde você for. E Maria aqui agora está fazendo o papel de uma igreja muito madura, levando servos à presença de Cristo e dando para eles uma direção. A direção é a direção que ele der, vocês executem. E agora Jesus tem servos diante dele. Jesus olha para aqueles servos e aqueles servos estão esperando uma direção. Existe um problema que ninguém pode resolver. E aqueles servos agora encontraram a presença, encontraram o Senhor. E eles estão crendo que dele vai sair uma direção que vai transformar aquele ambiente. Jesus olha para eles e ali perto deles tinham 6 potes de água. A tradução da Almeida fica com um cara mais de crente, mais de Bíblia. Fala, tinha 6 talhas de pedra, em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Você não sabe o que é metreta. São medidas da época, amém? Em cada um daqueles potes de pedra cabia de 80 a 120 litros. E era cheio de água que os judeus usavam para a sua purificação. Eu amo quando a Bíblia fala de água que serve para purificação, porque isso me parece com a palavra. Amém? Algo que purifica os judeus, algo que nos purifica até hoje é a palavra de Deus. Jesus disse para os seus discípulos, vocês já estão limpos por causa da minha palavra. A palavra nos lava. Então, de certa forma, pega isso profeticamente. Parece que Deus está falando para os servos, encham daquilo que lava, encham da palavra, se encham da palavra, se encham da palavra, peguem isso e encham, se encham, se encham. Agora, de uma maneira física e natural, diante do evento que aconteceu, Jesus está dizendo para aqueles servos fazerem o que eles tinham acabado de fazer. Porque se eles são os servos encarregados de manter aquele casamento funcionando, com certeza foram eles que encheram aqueles potes de água para a purificação dos judeus. Ou seja, Jesus está dizendo, faça aquilo que você sabe fazer, mas agora você faz a partir da minha palavra. Jesus não está falando para um jogador de futebol fazer uma cirurgia no cérebro de alguém para ser usado por Deus. Ele não está mandando um professor do ensino médio agora pintar um quadro famoso. Ele não está pedindo para um operador de som virar um produtor de cinema. Ele está falando para você fazer aquilo que você sabe fazer na presença dele. Você percebe que o que você sabe fazer na presença dele faz com que tudo isso seja ministério e seja sobrenatural? Ontem eu falei sobre isso. Quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez, ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Aí Jesus prega, libera a palavra e diz para Pedro, agora você vai pescar. Cara, o que Jesus está mandando o cara fazer? Ele está falando para um pescador ir pescar
depois que ele pescou. Tem nada de sobrenatural nisso. Mas Pedro trouxe uma revelação cabulosa. Ele diz, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas por causa da tua palavra, agora é tudo completamente diferente. E ele vai, e agora acontece um milagre na pesca. E qual o milagre que aconteceu na pesca? Peixe. Não é o que você espera quando você pesca, não é que venha peixe. Só que foi milagroso. Você percebe que aquilo que você sabe fazer, quando você faz a partir da presença de uma direção de Deus, se torna completamente sobrenatural e traz transformação para todo o ambiente. É Deus falar para um músico, toque. É Deus falar para um atleta, jogue. Você está entendendo? Não é a respeito de... Claro que se você tem uma ocupação pecaminosa, largue. Amém? Mas aí ele está falando de dons e talentos. Aqueles servos eram bons nos que eles faziam. Afinal de contas, eles foram contratados para servir naquele casamento. E Jesus olha para eles e fala, encha essas talhas de pedra de água até a boca. E os caras obedeceram radicalmente, encheram até a borda. Então agora esses caras estão cheios daquilo que purifica. Agora esses caras obedeceram Jesus naquilo que eles sabiam fazer muito bem. E eles trazem aquilo na presença de Jesus. Ou seja, e agora, Senhor? Agora entra um princípio muito legal, que, cara, faz todo sentido e eu aprendi que princípio que você quebra, vai quebrar você lá na frente. Então é melhor você não quebrar princípios. É o princípio da honra. É o princípio de honrar aquele que está acima de você. Jesus cumpriu com isso. Jesus foi submisso aos seus pais em todas as coisas. Amém? Se o Filho de Deus foi submisso aos seus pais em todas as coisas, quem é você para desobedecer os seus? Essa bagunça, sabe o que está acontecendo? Sabe por que o professor apanha dentro de colégio? Porque não se respeita mais pai dentro de casa. Se você não respeita pai, você não respeita ninguém, cara. Você não respeita pai, você não respeita professor, você não respeita polícia, não respeita marido, não respeita ninguém. Presidente. Você já percebeu que a Bíblia, acho que é 1ª ou é 2ª Pedro, é numa das cartas de Pedro, que ele diz para a gente orar pelas autoridades, que elas foram instituídas por Deus, que essa é a vontade de Deus, que você abençoe as autoridades que estão acima de você. Foram instituídas por Ele, obedecê-los como se estivesse obedecendo ao próprio Deus. Jesus, quando foi ser batizado, olha que louco, João Batista estava anunciando, perguntaram para João Batista quem ele era, ele falou, eu não sou o Cristo, eu não sou o tal profeta, eu sou a própria profecia, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho dele. João Batista diz, eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João Batista está dizendo, vem um depois de mim que vai batizar com um batismo muito melhor do que o que eu estou batizando. E de repente vem Jesus para João Batista, e João Batista diz, eu é que preciso ser batizado por você. Ou seja, eu quero o seu batismo. Só que Jesus diz, nos convém cumprir toda a justiça. Me batiza. Cara, Jesus está honrando a autoridade que foi dada sobre João Batista. Jesus cumpriu tudo isso. A gente precisa aprender a respeitar autoridades que estão acima da gente, amém? Porque é nessa cadeia de honra que ele vai ser glorificado. Porque a honra, querido, às vezes a gente pensa que para a gente mudar, transformar o mundo, transformar a sociedade, é só se você for um líder. É só se você for o prefeito da cidade, você vai mudar a cidade. Só se você for o governador. Não, só se você for o chefe da empresa que você vai mudar a empresa. Deixa eu te falar, esse texto fala de servos sendo usados para transformar um lugar e continuaram sendo servos. E não quebraram a cadeia de honra e de autoridade. Jesus mesmo honrou isso. Aqueles servos obedeceram radicalmente tudo que Jesus tinha falado. E agora o que é que Jesus diz? A outra direção é bem simples. Levem para o chefe de vocês. Leve para o encarregado da festa. Na Almeida diz, leve para o mestre-sala. Leve para aquele que é o encarregado de manter isso tudo funcionando. A autoridade sobre a vida de vocês. E eles levam aquela água radicalmente. Meu irmão, o milagre acontece quando a obediência é radical. Amém? Eles levam aquela água. E na hora que o mestre-sala bebe, é vinho, não é mais água. Na hora que ele bebe, é vinho.
A Bíblia diz, ele não sabia de onde veio aquele vinho, se bem que o sabiam os serviçais que tinham ouvido a direção de Jesus. É muito legal isso, porque você está no meio do caminho, você percebe que Jesus até sai de cena aqui agora. Jesus deu uma direção para os servos, e é assim que as coisas vão acontecer, mas calma que ele vai entrar em cena de novo. Ele quer dar direções para os seus servos no lugar secreto. Amém? É no lugar secreto. Se você tem um lugar secreto, você sabe que esse lugar acontece em qualquer lugar que você esteja, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Você é como canta aquela música, né? O meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim em mim. O jardim selado está aqui dentro agora. O lugar de encontro é aqui dentro. Em qualquer lugar que eu tiver, eu ativo esse lugar. Em qualquer lugar que eu tiver, eu começo a conversar com meu Deus e pedir para Ele direção. Nesse lugar secreto, sem ninguém saber o que está acontecendo, Ele está me mostrando o processo, Ele está me dizendo o que Ele vai fazer. Eu só preciso me mover de acordo com a vontade dEle. O louco é isso. Até então, os servos estavam levando água para o encarregado da festa. Quando o encarregado, quando a autoridade, quando a cadeia de honra é honrada, aquela água virou vinho, e era um vinho muito melhor do que o primeiro. Agora entra em cena algo profético, que eu acho muito lindo. O encarregado da festa agora não tira onda de eu resolver o problema, os servos não tiram onda de eu resolver o problema. O encarregado da festa vai até o noivo. E ele chega para o noivo e diz, todo mundo dá primeiro de beber o vinho bom, e depois que já beberam bastante, eles dão o vinho inferior. Mas você deixou o melhor vinho para o final. Sabe quem recebeu a glória nisso tudo? Repete comigo sem medo de pegadinha. É o noivo. Quem recebeu a glória pelo milagre? Quem é o noivo? Quem é o noivo? Quem é o noivo? Ele vai receber toda a glória das autoridades quando você, que é servo, obedecer radicalmente o Senhor. O milagre acontece, Jesus continuou convidado da festa, ninguém sabe o que ele fez, ninguém sabe o que ele disse, somente os servos que se moveram. E os servos que se moveram honraram a cadeia de autoridade. A cadeia de autoridade deu glória para Deus. Não é isso que ele disse? Vocês são luz no mundo, então que a vossa luz resplandeça e os homens vejam as suas boas obras e deem glória ao Pai que está nos céus. Quando essas coisas começarem a acontecer, inevitavelmente, o Pai vai ser glorificado. O noivo vai receber toda a glória. O que é que você está esperando para se mover? Cara, se eu fosse você, eu corria para o lugar secreto. Eu corria para o lugar de encontro. Eu partia para dentro da palavra de Deus, cara. Aqui tem o tom de voz de Jesus. Amém? O Espírito Santo vivifica isso que está escrito. Você ouve quando você lê. E ele te ensina todas as coisas. Tem direções ali, cara, que vão ser... Você já teve experiência de abrir a Bíblia num desespero e realmente Deus falar contigo? Não tô falando, isso não é mandinga. Amém? Porque tem gente que faz com mandinga. Fica abrindo, enfim... Não é a respeito de mandinga, é a respeito de Deus te mandar, abra a palavra. Porque Ele quer falar com você na palavra. Eu tive uma experiência uma vez que foi muito doida. Eu estava adquirindo um apartamento no qual eu ia morar. E eu só tinha dinheiro para a entrada. E eu tinha mais um outro imóvel que eu precisava vender para poder pagar a outra parte daquele contrato, para honrar a outra parte do contrato. Eu já tinha dado a primeira parte. A primeira parte era quase toda a minha economia. Ou seja, eu fiquei sem economia e fiquei na dependência de vender um imóvel para poder ter o dinheiro para honrar o contrato que eu tinha assumido. Eu entrei em desespero, porque eu sou muito cri-cri, eu sou meio metódico demais. Minha esposa fala que eu devo ter fundado a igreja metodista, porque ela fala, você é muito metódico. Eu gosto das coisas muito certinhas e eu fiquei meio desesperado. Eu estava desesperado, meu coração estava queimando. Eu falei, você não vende um imóvel a hora que você quer vender, você vende a hora que aparece alguém querendo comprar. E não é fácil assim. E era um apartamento que ficava no Rio de Janeiro. Eu precisava vendê-lo. Foi louco que assim, eu estava chorando na cama, desesperado, pensando, o que é que eu fiz? Eu não devia ter dado essa entrada, eu não devia ter assumido esse compromisso. E de repente eu olhei para a minha Bíblia. E, cara, eu senti um ímpeto de abrir a Bíblia. Eu falei, quer saber, eu vou abrir em qualquer lugar. Prá! Caí no livro de Esdras. Acho que é Esdras, ou é Neemias, um dos dois. Os dois falam do mesmo evento, só que de formas diferentes. Então, eu não lembro agora qual que foi, mas eu sei que caiu num livro desse e falava das cartas de Dário.
Eu comecei a ler. Era uma carta que Dário escreveu dando ordem para que os judeus pudessem reconstruir a sua cidade. E o texto fala assim: diga aos governadores da além do rio que providenciem todo o recurso para a construção dessa casa. Eu falei, Só que o mais louco é que naquela Bíblia era uma Thompson. Rio estava com letra maiúscula. Todas as outras Bíblias, a tradução é da além do rio, um rio. Naquela Bíblia, rio está com a letra maiúscula, cara. Tipo, estava falando de rio com letra maiúscula. Dê uma ordem para os governadores da além do rio providenciar todo o recurso para a construção dessa casa. Em uma semana, aquele imóvel vendeu. Eu consegui honrar o compromisso. Deus fala na sua palavra. Sabe, não foi um pastor que estava ali para me aconselhar, foi o próprio Espírito Santo querendo falar comigo num lugar secreto e acalmar o meu coração para algo que ele estava fazendo. Cara, se você não tem lugar secreto, você vai estar sempre dependendo de alguém te dizer o que fazer. E ok, ninguém nasce sabendo, amém? Esse é o papel da igreja, te dizer o que fazer. E sabe o que você deve fazer? Faça tudo o que ele disser. Aprenda a ter um relacionamento com Cristo. Desenvolva um relacionamento com Ele. No começo, a voz do Espírito Santo parece que é um gringo falando contigo, numa língua que você não entende. E aí você entende algumas coisas, mas o que é que você quer dizer com isso? Você não sabe se mover direito. De repente, com um pouco mais de intimidade, você começa a aprender algumas palavras daquele idioma. Aí você começa a balbuciar, falar meio errado, mas é meio por aí o que você queria dizer. Você pega aquelas pistas, põe em prática e funciona. De repente você está falando fluente aquela língua que o Espírito Santo fala contigo. De repente você aprendeu como é que ele fala contigo. A gente tem sonho de tudo que é jeito. Às vezes tem sonho de pizza. Você comeu muita pizza, você tem um sonho bem louco. E aí você quer contar para todo mundo o sonho louco que você teve com a pizza. Mas tem sonhos que é Deus que dá. E você, com o tempo, você vai aprendendo que tem sonhos, cara, que Deus está falando contigo, coisas bem claras. Às vezes são sonhos com uma história nada a ver. E aí chega no outro dia, pô, tive um sonho meio estranho. No outro dia acontece exatamente aquilo que estava no teu sonho. Nem foi algo tão relevante assim, mas foi Deus te ensinando a perceber como Ele fala contigo. Tipo, quando Ele fala desse jeito, vê o que acontece. Então, da próxima vez que Ele falar daquele jeito, você sabe, vai acontecer alguma coisa. Tem um profeta... Eu me confundo às vezes com o nome. Meu irmão, foi muito tempo que eu fumei maconha na vida, então meus neurônios queimou um pouco. Eu acho que é Ezequiel ou é Jeremias. Eu sempre fico na dúvida. Eu sempre tenho dúvida entre livros da Bíblia, mas eu sei que está lá. Que quando Deus ativa esse profeta, Deus fala para ele: então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, o que vês? Ou seja, a palavra veio com uma visão. Eu vejo uma oliveira. Ele fala... Aí Deus diz, viste bem, porque eu zelo pela minha palavra. E agora, o que vês? Vejo uma panela virada para o norte, ela está sendo derramada. Aí Deus começa a falar, porque vai vir um exército do norte, papapá, papapá. Você percebe que a primeira visão parece que é só um treinamento? O que é que você está vendo? O que é que você está vendo? Pronto, então você enxerga, né? Então, agora vamos falar de coisa mais séria. Parece que, tipo assim, você está vendo o quê? Uma oliveira. Pronto, viste bem porque foi isso mesmo que eu te mostrei. Então, beleza, agora você vê e sabe o que eu estou te mostrando. Então, eu vou te mostrar agora uma coisa séria. Tem uma panela virada... vai vir um povo do norte e vai vir uma grande treta sobre essa situação. Essa é na NVR. A nova versão do Rodolfo está escrita assim. Você percebe que Deus vai te ensinar a caminhar com Ele. Ele vai te ensinar a ouvir a voz dEle. Ele vai te ensinar a discernir as visões que Ele te dá. Sabe para quê? Para Ele te usar no meio daquilo que você está fazendo. Cara, e essas coisas acontecem em tempo real. Às vezes não tem tempo de você fazer muita coisa não. Só tem tempo de você perguntar a Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço agora? Se você estiver atento para ouvir, Ele vai te dizer o que fazer. E o que você vai fazer não é muito diferente do que você já sabe fazer. Mas naquela hora, vai ser um instrumento de Deus trazendo transformação para um lugar. Deus pode liberar a cura de doenças incuráveis para um cientista que esteja no laboratório orando. Deus pode. Você acha que Ele não sabe a cura da AIDS? Você acha que Ele não sabe a cura do câncer? Ele pode. Ele pode. Ele quer nos usar, meu irmão.
Eu não sei qual é a tua habilidade, qual é o teu dom, mas eu sei que você tem algum. Lembra que há bem pouco tempo atrás era pecado jogar futebol. Quantos são desse tempo que era pecado jogar bola? Hoje você não assiste um jogo de futebol que não tem um jogador fazendo gol e dando glória a Deus. Eu conheço vários jogadores de futebol e às vezes eu estou nos hotéis e tem time concentrando naquele hotel. Todos os dias os caras têm reunião. Parece que todo time tem uma igreja dentro do time. E sabe quem prega? Eles mesmos. Eles fazem o louvor, eles pregam porque não tem pastor andando com eles. Então, meu irmão, mete a mão na massa, vai lá. Isso está acontecendo. Você não assiste mais uma luta de MMA que não tem algum lutador todo estourado e acabou de estourar o outro dando glória a Deus. Aí você fala, isso não é de Deus, meu irmão, não cabe a mim julgar. Sei que tem alguma coisa acontecendo. Jesus está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Amém? Você vê uma luta da Chris Borg, vê a música que ela entra. A música que ela sempre entra no ringue é Santo Espírito. Aquela Santo Espírito, és bem-vindo a tu. É meio grotesco, você vê a Chris Borg. Meu, ela tá indo para acabar com a outra. E ela tá cantando Santo Espírito. E olha para a boca dela, ela tá assim. Isso está acontecendo em todo canto, cara. No dia que os Estados Unidos da América aprovou na Corte Suprema o casamento gay, naquela semana teve uma luta de MMA, o Yoel Romero, aquele cubano grande pra caramba, ganhou a luta, ele botou uma faixa na testa escrita Jesus, sei lá o quê, Soldier, sei lá, ele botou Jesus, e ele deu uma bronca nos Estados Unidos, ele falou, What happened to you, America? Come back to Jesus! Ele virou um pregador assim, tipo, ele falou, o que aconteceu com vocês? Volta para Jesus! Volta para... tipo assim, ele tomou até uma advertência, porque ele não podia falar desse jeito. Os filhos de Deus estão aí, cara. Estão espalhados nos lugares, meu. Uma hora cai o microfone na tua mão. Uma vez eu estava surfando, lá na cidade que eu moro, em Camboriú, faz tempo isso. E eu não sou daquele de ficar pregando no mar. Eu respeito, eu vou ter relacionamento com as pessoas. Na hora que elas abrirem a porta, eu entro. Eu sou desse jeito. Eu quero amá-las, eu quero respeitá-las, quero estar no meio delas. Na hora que abrir a porta, eu entro. E tem um amigo meu, mais antigo, assim, bem coroa na real, que ele é um cara muito legal, muito divertido dentro d'água, fala pra caramba, conversa, não sei o quê. Nunca fiquei pregando pra ele. Aí um belo dia, era começo do verão, dezembro, e ele estava todo emocionado, que dia lindo, pá. Ele teve uma doença que ele quase parou de surfar por causa dela, então ele estava todo agradecido, porque ele estava curado e podia surfar de novo. E aí ele falou, vamos fazer uma roda havaiana para agradecer pelo verão. Aí, incomodou todo mundo que estava dentro d'água. Vamos fazer uma roda. Ninguém queria fazer roda, a gente queria surfar. Aí, incomodou aquele monte de estranho, um monte de turista, todo mundo de mão dada ali, tipo, ficou estranho aquilo assim, a gente fez uma roda lá no fundo. Na hora que a roda estava feita, ele não sabia o que fazer. Ficou olhando. Eu fico olhando para a galera. Então, aí Rodox, você que é um homem de Deus, fala aí alguma coisa pra gente. Tipo, de uma hora para outra, eu nunca tinha pregado para aquele cara, ele reconheceu que eu era um homem de Deus e ele falou, fala aí pra gente. Meu Deus, deu algumas palavras muito simples, eu fiz uma oração por aquela galera, teve nego que saiu chorando ali, surfando, o que foi aquilo que aconteceu? Alguma hora, o microfone cai na tua mão, cara. Eu não estou falando de um microfone natural, eu estou falando em alguma hora, cara, o Filho de Deus vai ser ativado para trazer transformação no lugar. Ele está falando comigo e contigo, esse tempo chegou, meu. Esse tempo chegou, essa igreja está entupida, isso daqui é profético, não cabe mais aqui dentro, velho, vaza. Vaza, vai ser igreja lá fora, meu irmão. Vaza. Esse prédio não comporta mais um monte de crente amontoado. Você vai ter que ser igreja do lado de fora. Amém? Isso daqui é profético porque a gente está dizendo nessa noite. Quantos músicos tem aqui? Não dá para todo mundo tocar ao mesmo tempo, velho. Você vai ter que tocar em algum canto. Você vai ter que vazar. Vaza. Vai tocar em algum canto. Vai manifestar a glória de Deus em algum lugar. Vai fazer algo para a glória de Deus. Agora, estou te falando, não é para fazer uma coisa podre e dizer obrigado, Jesus. Não. Vai fazer algo que glorifica o nome do Senhor do lado de fora. Ele espera por isso. Amém? Fica de pé, a gente vai orar.
Ok, bem quietinho, fica de pé. Eu quero orar por vocês. E a direção que eu sinto é de abençoar você. Sabe, porque a igreja por muito tempo, isso é um dos sintomas, isso que está acontecendo nos nossos dias, é o sintoma de uma igreja se movendo debaixo de uma unção apostólica. De uma igreja que se move pensando globalmente, pensando em transformar a cultura do lugar onde ela está, e não simplesmente de ser uma igreja legal. Isso está acontecendo em todos os lugares. Ainda que as pessoas rejeitem essa expressão, achem que apóstolo era só para aquele tempo, isso está acontecendo, Deus está fazendo isso. É tempo da igreja transformar a sociedade. Por muito tempo a igreja só foi pastoral. Eu não tenho nada contra pastores, nada mesmo. Mas uma igreja que se move de forma pastoral, ela só quer todo mundo dentro, porque o pastor quer proteger o rebanho. Então era aquele negócio, dentro da igreja você está protegido, do lado de fora tudo é do diabo. Então você não pode fazer nada do lado de fora, porque se você fizer, você é do diabo. A mentalidade da igreja mudou. E é tempo da igreja aprender a enviar os seus filhos para o lado de fora. Porque se eu digo que se você sai, você está amaldiçoado, ainda que isso não seja verdade, você se sente assim e se comporta como tal. Então você chuta o pau da barraca, mergulha na jaca e fala, já que eu estou lascado mesmo, eu vou aproveitar isso com tudo. A igreja precisa aprender a enviar os seus filhos, porque quando a igreja envia, ela vai junto. Quando você vai debaixo de bênção, você está coberto. Você não perdeu a sua identidade de filho. Filho vai ser filho em todo canto. Filho é filho em todo canto. Você pode morar no exterior e ainda manter a cultura da sua casa, aonde você for, se a sua casa te abençoa. Como igreja no Brasil, eu quero abençoar a tua vida, para que você use o teu dom, o teu talento, a tua profissão, a tua aptidão. Deus é criador e os seus filhos devem ser criativos. Que você use a tua criatividade com um propósito, anunciá-lo para o mundo. Deixar que o mundo possa vê-lo através da excelência daquilo que você produz. Que aquilo que você produz na presença dele, percebe que aos olhos das pessoas comuns, Pedro virou o melhor pescador naquele dia. Porque era tanto peixe que o barco quase afundava e a rede rompia. Mas ele sabia que ele só obedeceu Jesus. Aquele que fez os relógios suíços pode ser considerado o melhor fabricante de relógios do mundo. Ele sabe que ele só seguiu uma ideia dada pelo Senhor. Aqueles servos resolveram um problema de vinho na festa. O mestre Sala nem sabia de onde veio aquele vinho bom. Mas quem obedeceu sabe que foi só dar ouvidos e ação a uma palavra que saiu de dentro de Deus. Ele quer usar o que você tem para manifestar a sua glória. É tempo de Jesus ser visto pelos do lado de fora, até que eles sejam do lado de dentro. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor venha revestir seus filhos e filhas aqui agora. Esconda-os na tua nuvem, Senhor. E aonde quer que eles estejam, é em ti que eles estão. Tu disseste, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Isso é verdade, Senhor. Sem ti nada faz sentido. Sem ti minha música não faz sentido. Sem ti minha profissão é só um trabalho. Mas em ti é um ministério, é uma ferramenta poderosíssima para trazer transformação. Senhor, nós cremos no teu amor pelo mundo, quando o Senhor diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A realidade da Nova Jerusalém é um lugar onde não há lágrima, onde não há choro, não há dor, onde a morte não encontrou lugar, onde nada perece.
Ensina-nos o caminho da tua presença, Senhor. Eu oro para que cada um hoje aqui seja ativado, tenha dentro de si um desejo nascendo de ter um relacionamento pessoal contigo. Que eles tenham o prazer de conversar contigo. Simples assim. Conhecer a tua vontade e conversar contigo sobre aquilo que o Senhor quer conversar. Pergunte para Jesus sobre o que Ele quer falar hoje. Se surpreenda, porque Ele tem muito assunto para falar contigo. Ouça direto do Senhor, embasado na sua palavra, as direções que Ele tem para você. Tem certas coisas que não estão na Bíblia, mas a Bíblia vai te mostrar o caminho. Você vai precisar ouvir da própria boca de Deus. Você precisa ser responsável pelo teu relacionamento com Cristo. É tempo da igreja deixar essa mente de consumista, essa mente de órfão, pedindo sempre para que alguém faça em seu lugar aquilo que é para eles fazerem. É tempo de vocês encontrarem um caminho da presença e aprenderem a se mover a partir dali. Pai, eu quero abençoar teus filhos e filhas, entendendo e crendo que chegou um novo tempo sobre a vida deles. Eu oro para que o Senhor ative esse relógio agora. Um novo jeito de se mover. Libera maturidade espiritual sobre cada um deles, Senhor. O entendimento de que tudo é para a tua glória e não para nós. Que essas sementes não caiam no nosso coração, mas que nós saibamos que tudo é para a tua glória. E que aquilo que nós viermos a fazer dê fruto que glorifique o teu nome. Que a nossa vida seja uma pregação ambulante. Eu oro para que cada um aqui, na sua esfera de influência, seja uma boa referência, seja um bom exemplo, para que aqueles que não te conhecem possam conhecer também o caminho da presença. Que eles percebam que existe diferença nos filhos de Deus e que essa diferença é para melhor. Eu oro, Senhor Jesus, para que teus filhos e filhas sejam eficazes naquilo que eles foram chamados para ser. E que a tua igreja se manifeste do lado de fora como ela deve se manifestar. Nós te glorificamos, te bendizemos, porque tu és o autor e o consumador da nossa fé. Até que tudo esteja de acordo com a tua vontade, nós queremos nos mover, Senhor, e operar. Dê-nos as tuas direções. Que haja um canal aberto do nosso coração com o teu. Que haja um canal aberto dos nossos ouvidos. Tu disseste repetidas vezes: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sim, Senhor, abre os nossos ouvidos nessa noite, para que a tua voz entre e que nós aprendamos a reconhecer a tua voz, a fim de que não venhamos a nos perder no caminho. Aquele que ouve a minha voz e me reconhece, me segue, e de maneira alguma vai seguir estranhos, porque não lhes reconhecem a voz. Ensina-nos, Senhor, o som da tua voz. Ensina-nos o tom da tua voz. Fala ao nosso coração nesse lugar de descanso, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.